Mas a quarta vigília da noite, Eita, Jesus. dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oh, glória a Jesus! E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus, certa feita, tinha alimentado uma multidão de mais de 10 mil pessoas. E o texto diz que ele sobe ao entardecer para orar. E ele tinha dado uma ordem aos discípulos para que ele passasse para outra margem. E os discípulos assim fizeram. Jesus ele sobe para orar, mais ou menos ele vai passar de 10 a 12 horas orando. E mais ou menos 3 para 4 da manhã, a Bíblia Sagrada relata que ele agora vem andando por cima do mar. Os discípulos ficaram pasmos, os discípulos ficaram com medo, os discípulos começaram a gritar, mas Jesus de longe disse: ei, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Jesus estava dizendo àquele povo, aqueles discípulos, que eles já conheciam Jesus de Nazaré. A Bíblia diz que certa feita Jesus também tinha orado outras vezes, e estava João, Pedro e Tiago ali. Quando ele volta até eles veem ele dormindo por 3 vezes. E a Bíblia diz que Jesus transfigurou-se. A glória de Deus era sobre a vida de Jesus. Que Jesus ele transfigura. Jesus estava brilhando muito. Veja que naquele período ele tinha orado 1 hora. Diz: olha, vocês não conseguem orar nem 1 hora. Volta 3 vezes e fala isso. Veja que nesse texto, Jesus ele tinha orado mais ou menos 10 a 12 horas. Veja tão somente com seus olhos espirituais a forma que Jesus vinha andando por cima da água. Jesus ele vinha brilhando de uma forma, com as vestes brancas, era mais alva do que a neve, eu acredito. Eu queria estar lá para ver. Só que ele tinha dado a ordem aos discípulos, e quando ele fala com os discípulos, Pedro, como é aquele que tem coragem mesmo, aquele que tem sempre que interpelar, sempre que perguntar, sempre, aleluia, de tomar frente de alguma causa, e Pedro diz: se é o Senhor, deixa eu ir ter contigo. Aleluia. Aí Jesus disse: vem, Pedro. Pedro desce do barco e começa a andar. A Bíblia diz que vem o vento contra Pedro, o barco, e também Jesus, ele sentiu esse vento. Só que esse vento, ele tira a visão somente de Pedro, e Pedro começa a afundar. Mas mesmo assim, como Jesus tinha dado a ordem a Pedro: vem, Pedro, e ele andou por cima do mar, e de repente o vento bate. Porque na nossa caminhada é assim, o vento vai ser sempre contra. O vento ele vai sempre ser desfavorável. Mas eu quero te dizer uma coisa: em meio a essa onda desfavorável, esse vento desfavorável, essa palavra desfavorável, essa situação contrária sobre a sua vida, Jesus, antes de você descer, ele tinha dito: vem. Pode vir. Tá contrário, vou parar, tá limitado, vou parar hoje, não suporto mais isso. Mas Jesus estava dizendo: vem. Pode vir, Pedro. Tá contrário, mas a minha ordem foi dada. Lá na beira do mar ele já tinha dado, passei para outra margem. Chegou no meio do mar e disse: aleluia, Pedro, vem, Pedro. Aí Pedro desce do barco, vai até ele. A visão de Pedro é tirada porque o vento tirou. Aí Pedro começa a afundar e clama: Senhor, me salva. Jesus é lindo nisso, Luiz Carlos. Quando ele vê a nossa limitação, em meio à tribulação, em meio à contrariedade, ele diz: não tem problema, se eu mandei você vir, você vai vir até mim. Você vai vir até mim, por quê? Porque eu disse: vem. Quando ele disse: vem, quando embora que você esteja limitado no meu caminho, ele diz: eu vou até você. Aleluia. Eu vou até você. Quando você estiver fraco, quando você estiver pensando em parar, quando você estiver perdido o controle, eu vou até você. Eu vou até você, mas você vai vir até mim. Eita, Jesus, olha aí. Glória a Deus. Eu vou até você. Pode estar fraco, pode estar pensando em parar, em desistir. Subiu o controle, você perdeu.
Mas ele está no trono dizendo, vem. Vem. Aleluia. Aleluia. Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Aí Jesus diz, a Bíblia diz que ele estendendo a mão, se ele estendeu a mão, é porque o limite de Pedro já tinha fugido. Mas o de Jesus nunca vai ser. Aleluia. Fica de pé, igreja, em nome de Jesus. Quero agradecer já aquele oportunidade, passar para o casal e dar continuidade no culto. E nesta noite, o Senhor. Aleluia, Jesus. Ore por eles de novo, em nome de Jesus. Deus grande e fiel. Sim, Deus amado. Pai, neste momento, Senhor. Oh, glória, Te sim, meu Deus. apresento, Pai, mais uma vez. Oh, Pai amado. Pai, abençoe este casal que vai tomar Ama as a bênçãos decisão. sobre Esta é a minha oração. sem Em nome medidas. de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus nesta noite. Glória, irmão, aleluia. Não tem nem mais lágrimas, pode sentar. Não tem nem mais lágrimas.